Com a nova República, em 1930, no primeiro governo Vargas, houve uma necessidade de reestruturar a justiça eleitoral. Foi criado, então, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que foi mantido na atual Constituição de 1988, que está prestes a completar 30 anos. Agora, a Justiça Eleitoral, ela cria normas próprias, regras próprias, tem até um código eleitoral próprio. Mas por que existe a legislação eleitoral? Justamente para evitar abusos de poder econômico, de poder político, abusos de eleitores e também de eleitos. Hoje eu trago aqui uma convidada que vai falar sobre crimes eleitorais. E você, que é candidato, pré-candidato, né? Porque até o próximo dia 5, pré-candidatos. Mas preste atenção no programa de hoje. Nós vamos lhe dar algumas orientações. Recebo aqui a minha convidada de hoje, doutora Patrícia Aparecida Silva. Quem é a senhora? Olá a todos, meu nome é Patrícia Silva, sou advogada, poços-caldense e apaixonada por Poços. Tenho muita honra de trabalhar no escritório do Dr. Vanderlei de Mello e estou aqui com muito prazer para falar com seus telespectadores. Doutora, com a aproximação das eleições, começam também as preocupações do chamado crime eleitoral. Sim. Mas o que é o crime eleitoral? O crime eleitoral, ele compreende, doutor, as diversas violações ao sistema eleitoral, a todo o processo eleitoral. O processo eleitoral é muito amplo. Quando a gente vai à Justiça Eleitoral se alistar? Estamos entrando no processo eleitoral. Quando o candidato faz o seu alistamento? É processo eleitoral. Quando existe pesquisas para intenções de votos? É processo eleitoral. Então, digamos que o direito eleitoral é uma fatia do direito e o direito penal atua ali. Então, qualquer violação ao processo eleitoral vai incidir o direito penal. Esses são os crimes eleitorais. Importante a observação que já fez. Eu sou advogado de 11 emissoras entre rádio, TV, jornais, inclusive aqui da TV Poços. E eu sempre oriento que tenha observância à legislação eleitoral para não sofrer a consequência penal, porque nós temos a consequência penal. Então, por exemplo, um candidato que comete o crime eleitoral de fazer boca de urna. Tivemos isso daqui. Ele foi processado e depois foi feita aquela transação penal no fórum, onde ele teve que pagar lá 2, 3 cestas básicas lá, por ter simplesmente aproximado da sessão eleitoral com a intenção de pedir votos. Esse é apenas um exemplo. Mas, doutora, eu anunciei lá na Canção de Boiadeira, aqui na TV Poços, que a senhora estaria aqui. E recebi várias perguntas aqui de telespectadores destinadas à senhora. Uma delas, como se caracteriza o crime eleitoral? Como é que a pessoa caracteriza? Como é que pratica? Boca de urna, por exemplo, é uma delas. Assim, como o senhor acabou de explicar, o direito penal incide no direito eleitoral. Qual é a diferença? Como que a gente vai saber se o crime é comum ou se é eleitoral? Depende da finalidade da pessoa que está praticando aquele crime. Se tiver qualquer finalidade eleitoral, vai ser crime eleitoral. Além disso, precisa estar tipificado, previsto como crime eleitoral. Então, é a intenção da pessoa que está praticando o crime e a previsão legal. Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia combinação legal. Doutora, mas o que o direito eleitoral protege? Qual é o bem jurídico que ele protege?
Protege a liberdade do exercício dos direitos políticos, ou seja, eu tenho direito de votar e ser votada. Protege a regularidade e a lisura no processo eleitoral, garante o princípio democrático, porque é através da eleição que são eleitos os nossos representantes, né? As pessoas para as quais nós damos poder para nos representar. E um erro pode durar 4 anos, hein? Exatamente. E para o Senado mais ainda. Exatamente. Doutora, mas aí fica uma situação fronteiriça. O crime eleitoral, ele é um crime político ou é um crime comum ou as duas coisas? Olha, doutor, tem entendimentos e estudos nos dois sentidos, mas majoritariamente o entendimento tanto da doutrina, que são os estudiosos do direito que escrevem livros, como dos tribunais, é no sentido de que é crime comum. Por quê? Porque protege o processo eleitoral, os direitos políticos e não o Estado em si. Por causa disso, não é considerado crime político, e isso para a maioria das opiniões. Porque, na verdade, o crime político seria aquele crime que atentasse na Lei de Segurança Nacional, Sim. Como aconteceu, por exemplo, na época da ditadura militar, que tinha muito isso aí. Isso aí ficou até bem definido naquela ocasião, pelas decisões tomadas pelo Supremo, que realmente era um crime comum quando atentava ao processo eleitoral. E crime político quando havia atentados, por exemplo, atentado contra a ordem econômica, atentado contra a ordem política, contra a ordem social, que era o mais alegado. Sim. Então fica bem definido que é um crime comum e é regida a sua penalidade pelo Código Penal. Você que é candidato, pré-candidato, você que é eleitor, fique atento a essa situação. Você vai responder a um processo, embora dentro dos princípios eleitorais, mas a pena pode ser até de prisão, que é prevista no Código Comum. Doutora, mas aí tem uma outra pergunta que me encaminharam aqui para a senhora. Como se classificam os crimes eleitorais? Tem uma classificação deles? Tem sim. Nós temos os chamados crimes eleitorais puros e os crimes eleitorais acidentais. Os crimes eleitorais puros são aqueles que só podem ser cometidos na esfera eleitoral. Por exemplo, boca de urna. Ele só vai ser cometido naquela situação eleitoral. Já os crimes eleitorais acidentais são todos os previstos no Código Penal, porém, se tem a finalidade eleitoral na prática daquele crime... Falsificar um documento, por exemplo, para votar 2 vezes. A pessoa falsifica. É um crime de falsificação de documentos que está previsto no Código Penal, mas que vai ser aplicado como crime eleitoral. Porque a finalidade era votar lá. Exatamente. Por exemplo, o crime de calúnia. Uma calúnia comum, se eu estou caluniando para prejudicar, com a intenção específica de prejudicar determinado candidato, vai ser crime eleitoral. Aliás, me fizeram uma pergunta sobre isso, doutor, interessante. O crime... por exemplo, fazer uma injúria grave é um crime contra um candidato para prejudicá-lo. Mas e se eu começar a elogiar em excesso o meu candidato em detrimento do outro? Você também pratica a infração? Por quê? Porque você não pode fazer benefício a qualquer candidato ou prejudicá-lo, fugindo dos limites do trabalho que aquele assessor... Mas a pessoa que reiteradamente começa a elogiar uma pessoa, mas sempre deixando em detrimento da outra, isso também é um atentado. Tome cuidado. Tudo que você pratique em excesso e que a interpretação chegar ao ponto de prejudicar o adversário, se ele reclamar, você vai sofrer as consequências também. No mínimo, uma advertência, o que não é bom para você. Mas, doutora, seguindo aqui, me fizeram uma pergunta também destinada à senhora, que é como se apura o crime eleitoral. Olha aí, ó. Olha aí a pergunta chegando na sequência aqui. Como é que se apura um crime eleitoral? Isso é interessante, doutor. A resolução 23.396 de 2013... ela diz que a polícia judiciária responsável pela apuração dos crimes eleitorais é a Polícia Federal. Mas, nos lugares onde não há Polícia Federal, quem vai investigar é o delegado de polícia. É a Polícia Estadual. Exatamente.
É ele que vai fazer essa apuração. Agora, o interessante diferencia tudo de um crime comum. Para o delegado apurar, se ele tiver notícia, ele vai fazer o flagrante. Feito o flagrante, ele pode iniciar o inquérito policial. Ele vai comunicar ao juiz eleitoral imediatamente e pode iniciar o inquérito para apurar aquele fato. Isso se for, aí vai pelo Código Penal, porque se for o crime apenado com menos até 2 anos de detenção, aí é o menor potencial ofensivo, não vai ser aberto inquérito. Vai para o juizado especial. Isso tem a ver com a próxima pergunta que mandaram para a senhora aqui. É quem faz esse inquérito? Quem preside? É o delegado de polícia? É o delegado de polícia. Seria o delegado federal, onde não há o delegado de polícia. Ele que cuida desse tipo de investigação. Doutora, só para lembrar, não faz parte da pergunta aqui, mas é interessante, vou dar um alerta para você. Tempos atrás, um senhor estava vendo um outro lá, na boca de urna, convencendo a voto no meu candidato, voto no meu candidato. Ele não era nada, ele não era político, ele não era candidato, não era nada, ele era um eleitor que estava ali. Ele então deu voz de prisão àquele eleitor que estava fazendo boca de urna e chamou a polícia. E o delegado deu validade naquela prisão em flagrante, porque estava ali redundantemente provado. Então qualquer do povo pode dar o flagrante, doutora? Qualquer do povo pode, porque está praticando um crime, né? Então, inclusive pode, se a pessoa tentar fugir, pode até contê-la com força física, até que a polícia chegue, né? Agora, o que acontece após a prisão em flagrante? Eu estou fazendo boca de urna, a senhora chegou, me prendeu, e aí? O que acontece logo em seguida? Logo em seguida, vai ser obedecida às regras do artigo 304 do Código de Processo Penal. Ou seja, o delegado prendeu, vai comunicar ao juiz. O juiz vai então analisar se é caso de converter aquela prisão em flagrante para uma prisão preventiva. Ratificando ou não. Ratificando ou não. Se é caso de concessão de fiança. E vai seguir todas as regras comuns do processo penal. Doutora, a Justiça Eleitoral, vou dar uma informação para vocês. Poços de Caldas é o maior colégio eleitoral do sul de Minas. Aí me perguntaram, Varginha é o segundo? Não. Por razões que eu não sei explicar, Varginha perdeu o segundo lugar para Pouso Alegre. Pouso Alegre é o segundo colégio eleitoral do sul de Minas. O terceiro, sim, é Varginha. Outra informação. São Paulo, com 33 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil. O segundo, Minas Gerais. Lembrando que, no Brasil inteiro, este ano, aproximadamente 144 milhões de eleitores vão às urnas. Com uma curiosidade, um número maior de mulheres. Quer comentar, doutora? O número maior de mulheres eleitoras em Poços, em Minas e no Brasil. Ah, mas isso é uma maravilha, doutor. Eu sou até suspeita para falar, né? A mulher é muito mais sensata, muito mais ponderada. Não, brincadeira. É muito interessante, eu fico feliz de ouvir isso. Porque tem uma participação maior da mulher, né? E tem um histórico, né, que a mulher não participava, né? A mulher há muito tempo foi renegada ao direito ao voto, né? Então, a gente se alegra de ver uma notícia dessa hoje, em 2018, tudo tão melhorado, né? Tudo tão democrático. No próximo bloco, eu vou perguntar para a doutora Patrícia Silva, advogada, militante no Foro de Poços de Caldas, trabalha comigo no meu escritório, Primeira Alegria e Honra, se o crime eleitoral cabe fiança após as nossas mensagens.
E nós retornamos aqui pela TV Postos, programa Direitos e Deveres, canal 21.1 em HD, 22 em HF. Eu recebo aqui a doutora Patrícia Silva, advogada, militante no Foro de Poços de Caldas, que hoje está nos dando aí uma verdadeira aula de direito eleitoral. Está se aproximando a hora dos registros, dos candidatos, e mais uma vez eu vou fazer a advertência que eu fiz há 4 anos atrás. Centrem seus votos em candidaturas que você entenda ser viável. Escolha seu candidato. Mas cuidado com a divisão de votos para não acontecer o que estamos passando agora. Ficamos sem deputado estadual, sem deputado federal. E por culpa de quem? Me desculpem. Nossa, eleitores. Sabe por quê? Voto em 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. Não elegemos nenhum. Então, pense, raciocine, escolha seu candidato livremente, não deixe ninguém interferir com você, não. Porque nós precisamos ter um deputado. Vocês viram um programa aqui que o prefeito Sérgio disse que ele não conseguia ser recebido pelo governador do estado. Olha a falta que faz um deputado para a nossa cidade. Eu sei muito bem o que eu estou falando aqui e assumo as consequências do que eu falo. Pense, medite. Poços merece um deputado estadual, Poços merece um deputado federal. E se vocês olharem lá atrás, nós chegamos a ter 2 estaduais e 2 federais aqui. Então, medite. Pense no que eu estou dizendo, porque no fundo você sabe que eu tenho razão. Doutora Patrícia, nós recebemos aqui, eu disse pela canção de boiadeira, algumas perguntas, e algumas delas a senhora até já começou a responder, mas vamos à primeira aqui. Cabe fiança no crime eleitoral? Cabe sim, doutor. No Brasil, as 2 autoridades competentes para aplicar a fiança são o delegado de polícia e o juiz. Nesse caso, vai ser o juiz eleitoral, né? O delegado nos crimes apenados com até 4 anos e nos demais o juiz eleitoral pode sim aplicar a fiança nos crimes eleitorais. A senhora falava agora há pouco sobre o delegado de polícia presidir o inquérito. Só relembrando que a doutora nos informou que o delegado, ele ao fazer o flagrante, ele já pode dar início ao inquérito policial. É isso, doutora? Isso, doutor. Porque o flagrante, ele é um dos instrumentos que iniciam o inquérito. De outra banda, e infelizmente, o artigo 8º da Resolução 23396 de 2013 do Tribunal Superior Eleitoral prevê que o delegado não pode instaurar inquérito policial de ofício. Infelizmente. Então, isso na prática significa que, se o delegado tiver notícia de um crime eleitoral, não sendo situação de flagrância, ele não não iniciar o inquérito. Que a autonomia dele seria só dentro do flagrante. Só dentro do flagrante para os crimes eleitorais. Bem esclarecido. Agora, houve uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a esse artigo, porque essa resolução ela não pode se sobrepor ao que dispõe o Código de Processo Penal. E no Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o delegado pode sim, de ofício, baixar uma portaria e iniciar um inquérito policial. Então tem essa ação direta de inconstitucionalidade, é a número 5104, e ela não foi decidida ainda no mérito, mas cautelarmente já está suspenso o que prevê o artigo 8º, de modo que hoje o delegado pode sim instaurar inquérito policial de ofício. Mas doutora, pela previsão da resolução do TSE, não pode. Agora, a verdade, doutora, é que nós temos tido muito problema também, e as emissoras de rádio e TV têm enfrentado muito esse problema. A pesquisa eleitoral. Nos fale sobre a pesquisa eleitoral. Quais são os critérios, o que pode, o que não pode? Então, a pesquisa eleitoral,
ela pode ser feita dentro de critérios pré-estabelecidos, tem que ser informado de onde vem a origem do dinheiro que vai ser utilizado para a realização dessa pesquisa, tem que ser informado os critérios, o que foi utilizado, a faixa etária das pessoas entrevistadas, é uma série de regras que tem que ser observadas. Além disso, tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral com antecedência de até 5 dias antes da divulgação dessa pesquisa. Então a gente observa, pode começar a observar agora que é época de eleição, vem sempre assim uma observação bem pequenininha embaixo do panfleto ou mesmo da propaganda que passa na TV. Esta publicidade é autorizada pela Justiça Eleitoral, aí tem o número, tudo certinho. Significa que ela passou pelo crivo dessa análise e que ela é uma pesquisa idônea e confiável. Doutora, uma preocupação esse ano, o TSE está muito preocupado com isso, é com o chamado fake news, a notícia falsa. E quero lembrar que o fake news entra lá nos crimes eleitorais que a doutora falou no início. Então você tome cuidado ao divulgar. E ao compartilhar notícia falsa. Você também pode enfrentar isso, as advertências. Não vá compartilhando tudo que é notícia eleitoral, não. Veja primeiro se aquilo é sério. O meu pai, o saudoso Silvio Borges de Mello, sabe o que ele me ensinou? Pode ser a pessoa mais séria que falou. Não espalhe. Não espalhe. Vai ver primeiro se aquilo é certo. Porque às vezes a pessoa que está falando isso é uma pessoa séria, mas o jeito que chegou para ele pode ter sido deturpado. Então não fale, não espalhe, aguarde, espere confirmação. Doutor, eu estou vendo aqui umas regras para comício. Doutor, só um minutinho antes de responder a essa questão, dizer que é uma alegria realmente estar aqui essa manhã com o senhor. Hoje é de manhã, mas eu não sei que horário que o programa pode ser reprisado, mas enfim. Isso que o senhor acabou de falar é muito importante. O senhor está prestando um serviço público com essa informação. Porque quem tiver mais curiosidade sobre esse assunto, ali na Lei 9.504 de 1997, tem essas regras, pode pesquisar ali pelos artigos 33 em diante. A publicidade de notícia fraudulenta, ela é muito, muito, muito investigada. Por quê? Essa pesquisa vai influenciar o eleitor. Ela vai influenciar, com certeza vai. Então, se divulga uma coisa que não é verdadeira, e a gente sabe que infelizmente tem muita pessoa que vota só para não perder o voto, então, aquele sujeito ele tá na frente das pesquisas, eu vou nele mesmo. Nem sabe. E se a pesquisa... Que é o chamado voto vencedor. Voto vencedor, que é uma lástima, né? Mas existe. Meu candidato venceu as eleições. Ninguém quer votar num candidato que vai perder, e às vezes aquele candidato tem chance, mas uma pesquisa fraudulenta, coloca ele, por exemplo, em segundo lugar, aquele eleitor que quer ser o vencedor vai lá e muda o voto. Então, tomar muito cuidado, porque justamente o crime eleitoral é divulgar a pesquisa fraudulenta. Perfeito. Então, observa-se o dolo, se a pessoa sabe que aquela pesquisa é fraudulenta e ela compartilha, ela está incidindo no mesmo crime. Doutor, e as regras para o comício? Olha, na verdade, doutor, existe uma dúvida em relação a isso, se a pessoa tem que pedir autorização, se não tem. É livre. Porém, todo dia 1º de janeiro, o delegado delegado de polícia mesmo, é uma curiosidade isso, ele estipula onde podem ser feitos esses comícios, essas reuniões. E a pessoa, na verdade, o partido político, a coligação ou o próprio candidato, ele deve ir avisar. Olha, dia tal, hora tal, eu vou participar nesse local tal. E a regra é a preferência de quem fez a comunicação primeiro. Então, se outra pessoa quiser fazer naquele horário, naquele dia com antecedência alguém já escolheu, essa pessoa vai ter que escolher uma outra oportunidade, um outro local. Então, não há necessidade de autorização para o comício. Não há necessidade. A autorização não, é apenas uma informação. É verdade. Inclusive, quero dar um alô para o pessoal que é proprietário de emissora, de rádio, TV, de jornais, principalmente rádio e TV. Uma consulta chega muito lá no meu escritório, é o seguinte: a emissora de rádio e TV
precisa pedir autorização para promover um debate? Não, não precisa. Ela organiza e a lei diz comunicar à Justiça Eleitoral, assegurando participação em igualdade de condições a todos os partidos. Eu posso fazer num programa só com todos os candidatos ou bloco com pelo menos 3 participantes. Mas, montado esse esquema, assegurar a participação de todos os partidos envolvidos, então comunica-se à Justiça Eleitoral que poderá ou não mandar um representante lá. Eu tive caso que foi mandado e tive caso que não foi mandado. Então, lembrando as emissoras de rádio e TV, que basta, monta lá o seu programa e comunica à Justiça Eleitoral. Mas não esqueçam, tem que haver a participação de todos os concorrentes, tá ok? Doutora, a gente observa, eu recebi aqui vários chamados, vocês estão vendo que eu não gosto muito de trazer papel no programa, mas são perguntas que chegaram na Web Rádio Canção de Boiadeiro para a senhora, e vem uma aqui interessante, essa aqui, preste atenção nisso, hein? O que acontece com aquela pessoa que faz boca de urna? Ele comete um crime de boca de urna, não é isso? Comete um crime de boca de urna e pode ser preso em flagrante. O crime de boca de urna, doutor, ele é praticado, por isso que é boca de urna, né? Ele é praticado exatamente no dia da eleição. Então, no dia da eleição não pode sair com carro de som, não pode fazer divulgação de candidatos, não pode abordar eleitores, não pode distribuir panfletos. Tudo isso é boca de urna. Qualquer atividade... Sugerir o voto. De sugerir voto, de promoção daquele candidato no dia da eleição é crime de boca de urna. Eu recebi uma pergunta interessante, a pergunta veio para mim, não foi para a doutora. O que é o voto de cabresto? Olha que pergunta interessante. Hoje, já é um pouquinho resguardado isto, porque lá atrás os fazendeiros montavam um churrasco, um almoço, trazia, sabe para onde trazia o eleitor? Para dentro de currais, foi chamado curral eleitoral. E a pessoa então saía dali, ia lá, votava naquele candidato que o patrão indicou. Isso aí é chamado voto de cabresto. É quando a pessoa é dirigida, é conduzido. Por que não pode entrar com celular ou máquina fotográfica? Porque às vezes a pessoa pode estar vendendo o voto, ele vai lá, digita na urna, fotografa e vai lá receber. Isso aí já aconteceu muitas vezes. Eu já cheguei a tirar a pessoa da cadeia aqui em Poços, porque tentou entrar com celular, com máquina fotográfica na sessão eleitoral. Não pode, não pode. Outra pergunta que fizeram para mim também nesse sentido. O policial em serviço, qual é a distância dele da cabine eleitoral? 100 metros. 100 metros. Por quê? Para não dar a impressão de algum tipo de coação. Lá atrás, na ditadura Vargas, andamos tendo problemas assim. Que às vezes o próprio agente ficava ali fiscalizando o voto. Isso aconteceu lá atrás. Hoje não. Hoje o presidente da sessão eleitoral, ele tem poder de polícia. Eu fui presidente da sessão eleitoral e já cheguei a pedir certa feita a um policial que recuasse, ficasse lá na distância de 100 metros. Isso aí eu estou respondendo para você, que são perguntas que chegaram através da Web Rádio Canção de Boiadeiro. Doutora, agora tem uma outra pergunta também, assim, como acontecida a prisão em flagrante, é a última pergunta que temos aqui, a pessoa, por exemplo, vai ser conduzida ao juiz ou vai pagar uma fiança, enfim, aquele eleitor, ele responde a um processo além de pagar aquela fiança? Responde a um processo, além de pagar aquela fiança. Aí vai depender do que ele fez, de qual é o crime, né? Das regras para aquela situação, mas ele responde a um processo. O pagamento da fiança é apenas o que vai dar a ele o direito de se ver solto para responder ao processo. Ele não exclui o crime praticado. A conversa foi tão agradável que nós percorremos o nosso tempo aqui e a doutora nos deu uma verdadeira aula de direito eleitoral. E vamos
acompanhar as eleições deste ano. Eu estaria aqui na TV Posse, estaria no Web Rádio Canção de Boiadeiro. A doutora é a assistente jurídica da Web Rádio Canção de Boiadeiro no período eleitoral. E eu estaria aqui pela TV Posse acompanhando todo esse procedimento. Você pode enviar suas perguntas aqui para a TV Posse ou para vanderleidemelo1952@gmail.com, que eu responderei aqui no programa. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui na TV Posse, no programa de Deveres. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.